Olá, gente, tudo bem? Olha só, hoje vim para comunicar com vocês o seguinte. A Comissão da Verdade, aquele pessoal que está examinando, tanto para a direita quanto para a esquerda. Na época da ditadura do país, os militares tomaram conta do Brasil. E para comunicar o seguinte, os relatos dos dois lados, de quem perdeu os entes queridos, tá? Do lado dos militares, desculpe, mas é uma comparação certa que eu vou fazer agora, o nazismo, aqui teve nazismo, sim, não adianta. E o stalinismo do outro lado, que era a esquerda. Os dois lados, tanto ditadura de direita quanto de esquerda, os dois lados, tiveram nesse país. Os comunistas também mataram gente na Guerra do Araguaia, e o pessoal da direita matou muito mais gente, até inocentes, aqui do lado da ditadura, do lado da direita. Então, os dois períodos erraram. Foram dois períodos negros deste país. Como eu sempre repito, a história deste país sempre foi podre. Mas não é por isso que o povo vai pagar por isso. Certo? O povo não pode pagar por isso. Nem a sociedade inteira pode pagar pelos erros de seus governantes. Tanto de direita quanto de esquerda. Os dois lados. Tá? Eu estou sendo bem imparcial. Tá bom? Não vou dar minha opinião aqui, o que eu penso de política ou não, se não é problema, meu problema. Vocês têm que decidir isso. Eu tenho a minha ideologia, tenho também o meu partido, tenho também a minha opinião, mas guardo para mim. Da opinião do povo, que o que eu escuto eu tenho que falar aqui realmente, que a maioria hoje não está gostando deste governo atual, tá? Não vou dar aqui o nome do partido nem nada, mas o atual governo está tendo muitas incompetências, principalmente, eu moro no Rio de Janeiro, no município do Rio, no estado do Rio. São dois governos de porcaria, tanto municipal quanto estadual, tá? Não sou eu que estou dizendo aqui, é a maioria do povo fala isso, tá? Eu vou ler rapidamente aqui o e-mail, antes de entrar nesse vídeo polêmico que vocês vão ver da Comissão da Verdade, do pessoal que perdeu entes queridos, tá bom? O pessoal da esquerda, que sofreu muito mais, mas muito mais, sem exceção, tá? Do que o lado da direita. Então, vocês vão escutar agora um e-mail rápido que eu vou ler aqui para vocês, que é o seguinte. Esse e-mail, ele veio de Florianópolis, Santa Catarina. Por favor, produção, antes de qualquer coisa, meu e-mail, por favor. Meu e-mail aqui. Muito obrigado. Obrigado. Olha só. Caro senhor Ronaldo, meu nome, Luiz Otávio Carmelli. Desculpe, Camerinelli. Desculpe, Camerinelli. Estou lhe enviando esse e-mail pelo seguinte. Há mais ou menos cerca de uns 20 dias atrás, aqui em Florianópolis, tivemos um problema seríssimo de falta de água. Preste atenção, coisa que a maioria das mídias não divulgam. A maioria das mídias não querem saber, a maioria das mídias não estão nem aí. Isso é verdade. Sei que seus vídeos são muito vistos no exterior, principalmente na Malásia, Oriente Médio, Japão, Ásia, Austrália e agora, parabéns por ter chegado em Singapura. Obrigado. E quero comunicar o seguinte, para não tomar muito seu tempo, também não quero ficar em entrelinhas, mas vejam bem, nós ligamos 4 vezes para o departamento de água, da companhia de água aqui de Florianópolis, não conseguimos ser atendidos de 8 da manhã, preste atenção, de 8 da manhã até as 14h40. Às 14h40, uma atendente disse o seguinte: senhor, limite-se, vejam bem a resposta, limite-se e reserve em sua casa pequenos potes, baldes. Se tiver banheira, melhor ainda. Ela dizendo, melhor ainda. E espere a normalização da água. Tudo bem, fato. Ela atendeu, mas limites é meio estranho, né? Tudo bem. Desculpe. Mas se alguém me manda me limitar, desculpe, eu mando tomar no cu. Eu sou assim. Então, voltando aqui ao assunto. Voltando aqui ao e-mail. Caro senhor Ronaldo, como eu acabei de dizer agora. Então veja bem. Será que nós vamos continuar dessa maneira, nos submetendo a essas falcatruas, armações de falta de água?
Eles nem me deram explicação, apenas mandaram me limitar. Mande, agora, mais educadamente, mande tomar no orifício anal, você tem que fazer isso. Quero agradecer também, por dias desses, o senhor ter falado sobre o meu querido Rio Grande. Moro em Santa Catarina, adoro Florianópolis, mas sou de Caxias do Sul. Um abraço ao meu pessoal e um beijo no coração de cada popular. Muito obrigado, senhor Ronaldo, foi essa a minha queixa. Obrigado. Obrigado a você por ter me enviado esse e-mail, tá? E, gente, continue enviando os e-mails, continue mandando suas sugestões, críticas e etc. Tá bom? Bom, agora vocês vão ficar com esse vídeo que eu estou fazendo hoje, tá? É sobre a Comissão da Verdade. A comissão que eu acabei de falar, a Comissão da Verdade, que estão relatando fatos que aconteceram na época da ditadura, nos anos 60, na época do golpe militar em 64, no Brasil, de 1964 a 1985. Só que, já disse e vou te repetir de novo, este período desse país foi podre. E não duraram apenas 21 anos, como muita gente diz. Ele durou exatamente de 1964 a 1989. Em 1989, quando a censura acabou, quando existe censura, por favor, vamos colocar o cérebro para funcionar, para quem estudou, claro, quem tem. Existe ditadura. Censura é censura, existe ditadura, não adianta, existe. Tá? A censura, ao final dela, o projeto foi assinado pelo ex-ministro da Justiça, Fernando Lira, em 1985. Tudo bem, parabéns, acabou a censura. Mas ela acabou, de fato, em 1989. Certo? Vocês vão escutar agora. Ah, gente, desculpa. Copa do Mundo, Brasil! Eu sou patriota, eu vou colocar a mão no peito, cantar o hino nacional, porque os jogadores vão jogar na seleção brasileira. Que país, que coisa hipócrita, né? Agora vejam, fiquem com essas imagens agora que vocês vão ver agora, nesse exato momento, tá? Antes dos depoimentos do Ivan Seixas e do Arthur Scavone, duas pessoas da Comissão da Verdade. Mas antes, fiquem com esse vídeo de uma criança, tá? Em um hospital público, porque até é vergonhoso dizer o Estado, porque dizem que é Estado modelo, mas não vou dizer qual é, tá? Para evitar polêmicas e baixarias aqui no meu blog, porque eu já peguei umas 5, corto sempre. Mas vejam, tá? Como está o país da Copa do Mundo antes do depoimento do Ivan e do Arthur, tá? Do Ivan Seixas e do Arthur Scavone. Mas vejam antes, tá? Aonde uma criança foi colocada entre duas cadeiras com soro. As imagens não mentem. Produção, por favor, passe a imagem bem devagar para o pessoal ver o que é realmente o atendimento, tá? Neste país que tanto preserva uma Copa do Mundo. Que palhaçada! Brasil! Mas eu sou brasileiro. Tá aqui, ó. Amo meu país. Amo este país. Mas não deixo de criticá-lo nunca. Tá? Porque a verdade tem que ser mostrada. Produção, por favor. Eu queria falar, acho que falo em nome das pessoas que passaram por aqui, né? Aqui está presente o Moacir, a Darcy, o Arthur Scavone, o próprio Gilberto Natalino.
esse lugar aqui, ele era um verdadeiro inferno, né? Não só para nós que passamos aqui, que fomos torturados, mas para a população em volta. Porque as salas de tortura, como por exemplo aqui, era exatamente como aquilo ali. Um vitrô separava a sala de tortura, onde nós fomos torturados, do espaço circundante. As pessoas viam a gente ser torturado, viam ser carregadas, as pessoas por aqui quebradas, né, de tortura. E ouviam dia e noite os gritos de tortura. Não era uma coisa que acontecia em algum período, era o dia inteiro. Trocavam as pessoas e continuava aqueles gritos de horror. Então, em nome do respeito a essas pessoas, isso aqui tem que ser exorcizado quase, tirando essa característica de tortura, porque o que aconteceu aqui, né, foram 50 e poucas mortes que aconteceram aqui, né, em um período do USTRA, que vai ser iniciado o processo aceito pela Justiça no dia 9, 10 e 11, vão ser as primeiras testemunhas de acusação. Aqui era o reino do horror. Então isso daqui não pode ficar parado como se fosse mais um espaço. Para vocês terem uma ideia de como isso é sério, esse prédio da delegacia ele foi descaracterizado, onde eram as celas, onde eram salas de tortura, foi descaracterizado, você não vê nem vestígio. Agora esse prédio aqui, ele está vazio, e vocês não conseguem imaginar por que está vazio. Está vazio porque as pessoas que trabalham aqui ouvem fantasmas, porque sabem da história. É só perguntar para qualquer um dos funcionários daqui da delegacia, e eles contam que ouvem gritos, que veem pessoas ensanguentadas passando, porque isso é uma coisa presente, não só para nós que passamos, mas pelas pessoas que estão aqui trabalhando, que sabem dessa história. Aqui morreram pessoas nas salas de tortura, morreram executadas, morreram pessoas que foram trucidadas, basta olhar as fotos que eles mesmos tiravam para justificar a morte. Você pega a foto do meu pai que foi assassinado aqui, está irreconhecível, está totalmente deformado de tanta tortura. Isso é a demonstração de uma arrogância muito grande que a gente tem que marcar com a transformação desse prédio em memorial, marcar como sendo uma rejeição da sociedade democrática, republicana, de que nós não aceitamos a tortura. Só dessa forma, marcando dessa forma, a gente pode dizer que a sociedade brasileira não aceita a tortura, não aceita golpe de Estado, não aceita a brutalidade que aconteceu. Inclusive para a gente exorcizar da própria polícia essa característica que todo mundo tem na polícia, na civil e militar, como sendo torturadores. Nós não podemos ter isso com essas pessoas que não tem nada com esse passado. Aqui, só para vocês terem uma ideia, morreram aqui, além do Herzog, isso aqui é um policial, o tenente José Ferreira de Almeida. Morreu 2 meses antes do Herzog. Ele morreu aqui dentro, na mesma sala, nas mesmas condições. E pela foto dá para perceber que ele está em pé, ele não foi enforcado, está em pé. Ou seja, é uma farsa isso daqui. Agora, morreu o tenente José Ferreira de Almeida, morreu o coronel José Maximino de Andrade, e depois morre também o Manuel Fiel Filho em janeiro de 76. Ou seja, isso não é uma coisa pequena, é muito grande. A gente tem que fazer isso daqui, ser transformado, primeiro tombado para não descaracterizar mais, e transformado num memorial às vítimas. Nós temos que fazer aqui uma referência dizendo que essas pessoas passaram por aqui, que elas foram assassinadas, que deram a vida pela democracia que nós estamos vivendo agora. E só tem um jeito, que é o tombamento, que está no CONDEFAT, que a gente acompanhou, nós da Comissão Estadual da Verdade apoiamos o CONDEFAT no processo de inspeção para julgamento, está para ser julgado. Agora, não adianta julgar, fazer o tombamento e ser uma delegacia tombada, senão atrapalha a própria delegacia. Fazermos a transformação disso também no memorial de luta contra a tortura, o que for, que é o que foi sugerido numa audiência pública lá na Assembleia Legislativa, da nossa comissão. Transformar isso aqui num espaço de memória, como é o Memorial da Resistência, que qualquer coisa que aconteça no país, as câmeras nas televisões vão para lá, porque aquele ali é com certeza o melhor e o pior, porque é o único memorial que a gente tem, que foi construído, muito bem feito, muito importante, e as pessoas se reportam aquilo lá como sendo um local de
de tortura, de prisão, de assassinatos, que lá também foi, mas aqui foi pior. Esse, com certeza, como o Paulo Sérgio falou, com certeza foi o mais importante que teve, o maior, teve mais tempo em operação. Então, o que a gente faz aqui hoje é fazer uma declaração de que isso aqui é um espaço de memória e que deve ser transformado em memorial para marcar para as futuras gerações que isso daqui aconteceu, primeira coisa, aconteceu, que é imperdoável o que aconteceu e que não pode mais acontecer, nem aqui em lugar nenhum. Só para efeito de registro, quando eu fui preso, eu fui por uma tocaia, eu fui baleado. Então quando eu cheguei eu estava ferido e cheguei na traseira de uma C-14, que eram os veículos que eram utilizados. Eu não sei exatamente em que lugar, mas em algum lugar do pátio eles me tiraram do carro, aqui em algum lugar, eu estava sangrando, levei 5 tiros, estava baleado, e quem me recepcionou foi a equipe Ustra, né? E aí xingando, enfim. E aí eles verificaram que as condições que eu estava, uma decisão ou bem tentavam interrogar e eu provavelmente não resistiria, ou me mandavam fazer algum tipo de apoio, etc., para depois me entender. Foi o que eles fizeram. Aí eu fui para as clínicas, etc. Mas de qualquer forma o importante é isso, quer dizer, a rotina dos tiroteios, assassinatos, era uma rotina, não era alguma coisa excepcional, era uma rotina. E quando eu ainda estava na rua, quando eu ainda estava clandestino na rua, nós fizemos panfletagem aqui nesses prédios para denunciar que os gritos que eles ouviam, do que se tratava. Então nós panfletamos toda essa região aqui em volta, com um cuidado extremo, né, para denunciar o que acontecia aqui. E o último registro para mostrar que o quão era institucionalizado esse processo, acho que esse é um registro importante, é que já depois de 9 meses eu fiquei depois 5 anos preso. Eu já estava 1 ano e pouco fora na detenção, depois na penitenciária, no Tiradentes. Eu fui chamado aqui novamente, porque o meu processo estava em andamento na justiça militar. Mas uma chamada estranha, porque não houve interrogatório, não havia o que acariar, naquela lógica que presidia o trabalho deles aqui, os procedimentos deles aqui. E eles me deixaram, aí havia uma inversão, nesse período as torturas aconteciam aqui, né? No período inicial eram lá, mas aconteciam aqui. E lá eles começaram, provavelmente porque não tinha isolamento acústico, lá eles preservavam para as pessoas que eles traziam, que já estavam presas e que eles não queriam que soubessem do que estava acontecendo ali. E então eu fiquei numa daquelas salinhas, né? E naquelas salinhas eu vi o Nelson Machado Guimarães, ele entrar aqui, desceu, desembarcou, entrou aqui, foi lá para dentro, e daí me chamaram. Me chamaram para a mesma sala de tortura, mas ela estava arrumada, estava limpa. E o torturador começou a me perguntar coisas assim que não tinha muito sentido. Falou, mas Betão era o nome de guerra. Betão, mas afinal você fez essas coisas mesmo ou não fez? Eu juntei as coisas. Eu tinha visto o Nelson chegando, o juiz chegando. E eles me fazendo interrogatório civilizado, perguntando se eu confirmava o que eu tinha declarado. Eu disse que não, você sabe que o que eu falei aqui foi sob pressão, sob tortura, etc. O que eu quero dizer é o seguinte, o juiz militar tinha a mais absoluta consciência e acompanhava os processos que ocorriam aqui dentro. Não era uma atividade extraordinária, fora do estamento instituído. É isso que eu queria registrar. Por último, uma coisinha que eu queria colocar, eu acho que o que o Ivan colocou é muito importante. Eu acho que mais do que, claro, o tombamento é fundamental, é inquestionável, mas transformar isto numa memória daqueles que foram assassinados, em particular, claro, a todos que lutaram, mas daqueles que foram assassinados, fazer como é que se chama isso? Um museu? Um memorial que tenha a fotografia, a história de cada um,
para que a gente possa, pelo menos, dar àqueles que não conseguiram viver esse momento melhor que nós estamos vivendo hoje no país, com todos os problemas que nós temos, mas com certeza é um momento melhor, a homenagem dos que não conseguiram continuar vivos. Só mais um pequeno detalhe a partir da fala do Arthur, para mostrar essa relação da justiça com aqui. No meu caso, eu era um estudante, né, um envolvimento muito pequeno, fiquei de 4 a 6 semanas aqui e fui liberado. E para mim foi aplicado um regime que existia na época no Código de Processo Penal Militar, chamado homenagem, que eu era obrigado a vir na Itália por lá toda semana assinar um livro de presença. Eu fiquei um ano fazendo isso. A doutora Rosa, que foi minha advogada, solicitou ao juiz a minha liberação depois de concluído o processo, eu não tinha sido indiciado nem condenado. O juiz determinou que a homenagem fosse suspensa. Quando eu vim aqui, falou: não, isso aqui para nós não vale, você vai continuar vindo aqui assinar até que a gente ache que você não precisa mais. Quem recebia lá na época era o Dulcídio Vanderlei Bosquilha, que era um juiz de futebol. Então, mesmo com a decisão do juiz, eu fiquei mais de um ano sendo obrigado a semanalmente vir assinar. Então, vocês escutaram esses depoimentos? É triste, né, gente? Eu fico imaginando aqui aquelas pessoas que nem tiveram oportunidade de enterrar seus entes queridos. Pessoas inocentes. Inocentes realmente que aconteceu. Que sumiram nesse país. Inocentes, sem ter nada a ver com o negócio. Sem ser bandido, sem ser comunista, sem ser terrorista, sem ser nada. Sumiram. Do nada. Impressionante, né? Ainda tem infelizes. Ou desculpa. Isso aqui é um problema sério, que a maioria desse país é assim, infelizmente. Não dá para julgar, porque realmente, também, coitadinhos, não tem culpa, né? Porque as autoridades são podres também, muitas delas já foram. É impressionante. É de impressionar qualquer ser humano. As boçalidades da história desse país. Infelizmente. Mas aqueles que amam esse país como eu amo esse país, gostam e amam e preservam a cultura e a história. Isto é a história. Fernando Collor, vou lhe mandar um recado. Você uma vez disse para um colega nosso, o senhor disse: eu faço história, vocês escrevem a história. Não! Nós fazemos a história, nós escrevemos a história, vocês são os personagens. Somente isso. Porque o autor é o que cria. Lembre-se disso. O autor é o que cria. A imprensa que cria a matéria, a responsabilidade, a edição, a pauta, tudo isso. Lembre-se disso, senador Fernando Collor. O senhor fez uma história realmente péssima. Tanto é que pediram o seu impeachment. Mas quem faz a história, quem escreve a história e quem está sempre na história, somos nós. Nós fazemos a história. Eu sempre digo, jornalista que se preza, se não escutar o povo na rua e a sociedade, não é digno de chegar em casa e dizer: hoje foi um ótimo dia. Meu muito obrigado, sempre agradecendo a todos vocês. Ronaldo César. Obrigado.